Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal perguntando acerca de gigantes. A pergunta foi a seguinte: se Deus mandou o dilúvio para matar aqueles gigantes que tinham sido gerados pela união de filho de Deus com filho dos homens, por que os gigantes continuaram na Bíblia, né? E é claro que tem muitos comentários, malabarismo, muitas hipóteses que postaram aí no canal. E eu acho até engraçado, né? A gente em pleno século XXI ter que explicar para pessoas adultas que gigantes não existem. Mas como está num livro chamado Bíblia, então passa a existir para as pessoas que acreditam. Na Bíblia tem dragão, que também não existe na vida real. Você vai ter unicórnio, vários seres mitológicos que não existem na realidade. Mas para quem crê cegamente na Bíblia, a pessoa acha que realmente ali tem gigantes na Bíblia. Complicado, né, pessoal? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando aquela hipótese daqueles gigantes serem descendentes de Caim, que é uma interpretação que alguns teólogos entendem assim, porque você tem duas genealogias, a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E Caim, como diz o texto lá em Gênesis, quando Deus pergunta para ele, ele fala assim: por que o teu semblante está caído, Caim? Caído. Caído é o verbo nafal, em hebraico. E desse verbo nefal em hebraico é que vem a palavra nefilim, que é o plural, que significa caídos. E como você tem a descendência de um e a descendência do outro, dá a entender que aqueles filhos dos Elohim, os Benai Elohim, seriam descendentes de Caim, porque Caim caiu da graça, caiu da presença de Deus quando ele matou o seu irmão. Então, como se tivesse sido gerado duas descendências diferentes. E os filhos de Caim se tornaram poderosos, que a palavra Elohim em hebraico é poderoso. Por exemplo, Moisés foi chamado de Elohim em Gênesis. Deus falou: eu te ponho como Elohim sobre o faraó. Que Elohim é usado para uma pessoa que tem poder sobre outra. Então, ali no texto, essa visão dá a entender que os filhos de Caim se tornaram mais fortes e poderosos do que os filhos dos homens, que seriam os filhos descendentes de Sete, que seriam Benai Adão. Se lembrando que Adão é o mesmo nome do primeiro homem da Bíblia, Adão. Adão gerou Sete, né, depois que Abel morreu, que gerou fulano, que gerou ciclano, até chegar naqueles filhos de Adão. Então essa é uma das hipóteses. Então ali o termo Nephilim, em hebraico, não seriam bem gigantes. Poderia ser interpretado como caídos, tá? Mas tem uma outra visão, quem quiser ver esse vídeo está aí no canal, tá? Que eu vou comentar para vocês, que aqui da Bíblia de Jerusalém comenta. E eu vou primeiro ler um trechinho aqui do rodapé deles, e eu vou explicar para vocês a possível origem dessa história ali, dos gigantes e dos caídos ali de Gênesis 6, tá bom? Lembrando, quem puder já dar um like aí no vídeo, tá, pessoal? Que o YouTube tá bugado. Hoje em dia tá difícil manter um canal no YouTube. Meu outro canal provavelmente eu vou vender, tá? Porque o YouTube já não tem mais jeito mesmo. E esse aqui vamos ver até quando que vai dar, né? Porque ultimamente tá bem difícil também. Mas a gente vai mantendo por enquanto. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês o rodapé da Bíblia de Jerusalém de Gênesis 6, tá? Que é os filhos de Deus e as filhas dos homens, onde diz assim: nem tudo está claro para nós nesse breve episódio de tradição já vista. Então a tradição já vista que criou essa história aqui. Mas o autor retoma, sem dúvida, elementos de uma tradição popular de caráter mitológico. Vou repetir. O autor traz elementos de uma tradição popular de caráter mitológico. O que é mitológico? É mitologia, tá? Então, para deixar bem claro, que nem eu falei naquele vídeo para vocês sobre o Velho Testamento, muitas histórias do Velho Testamento são tomadas de outros povos, são ressignificadas, monoteizadas, e outras são criadas para transmitir mensagens. Essa aqui é uma que foi tomada de outros povos, é uma mitologia, tá? Então, para as pessoas aí que acham que tem gigantes, ou que haviam gigantes sobre a Terra, é mitologia, pessoal. Vocês vão entender por quê. Eu vou explicar para vocês. A dificuldade, inicialmente, provém da identidade dos filhos de Deus, depois da relação que pode haver aí entre a sua união com as filhas dos homens e os Néfilis, do versículo 4. Poder-se-ia pensar que pensasse aqui em Ezequiel 32, 17 e 32, onde se fala precisamente daqueles que caíram, Néfilis, caído, significação de Néfilis, e que foram colocados ou estão curvados, apesar de seu valor entre as vítimas da espada, assim como no mito grego de Titãs, tá? Aqui eu vou explicar para vocês essa parte dos gregos. São o resultado da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas o texto diz apenas que os Néfilis habitavam sobre a terra nesse tempo, ou seja, seria um tempo pré-humano, né? Que já haviam gigantes no passado, né? No mundo antigo. Eles poderiam ser os gigantes, entre parênteses, ou titãs lá dos gregos, semíticos. Então esses aqui seriam os titãs dos hebreus.
mas em outro lugar são chamados de filhos de Anak, ou Anakim, lá em Números e Deuteronômio. Sem se pronunciar sobre o valor desta crença, e velando seu aspecto mitológico, ele lembra apenas essa recordação de uma raça insolente, de super-homens, como um exemplo da perversidade crescente que irá motivar o dilúvio. O judaísmo posterior e quase todos os escritores eclesiásticos viram anjos culpados nesses filhos de Deus. Mas a partir do século IV, então essa aqui o anjos é que eles achavam que anjos tinham tido relações sexuais com mulheres, tá? Mas a partir do século IV, em função de uma noção espiritual dos anjos, os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como a linhagem de Sete, que é aquela hipótese que eu mostrei para vocês aqui no canal, e as filhas de homens como a descendência de Caim, que seria até mais plausível. Agora, o que acontece, pessoal? Segundo a Bíblia aqui em Gênesis, havia gigantes sobre a terra, esses Néfilim, esses caídos. Deixa eu até ver se eu acho aqui o versículo, aqui em Gênesis 6. Eles seriam os varões da antiguidade. Engraçado que aqui está bem no começo da humanidade, né? Mas seriam os varões da antiguidade. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os Néfilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Fica uma pergunta clássica aqui. Que tempos antigos? Isso ali está no princípio da humanidade. Mal passou a história de Adão e Abel, já começa a se multiplicar os homens, já tinha tempos antigos? Que tempos antigos é esse? Era na época de Adão e Eva, de Caim e Abel? Não, pessoal, aquele o texto está dizendo que tinha uma época mais remota ainda, que havia esses gigantes sobre a terra. E o que lembra isso daí? Vamos falar um pouco agora da mitologia grega. Na mitologia grega, começa, nessa parte da história, com um deus chamado Uranus. Uranus representava o céu na mitologia grega. E Uranus fazia filho na sua mulher chamada Gaia. Gaia, na mitologia grega, era a Terra. Tanto que era assim que os gregos chamavam o planeta, Gaia. Eles achavam que o planeta era um ser vivo, né? A Gaia. E Uranus fazia muitos filhos em Gaia, que eram titãs, gigantes, mas só que ele não deixava esses filhos nascer. Porque ele ficava próximo dela, então ela não conseguia gerar esses filhos. Eles ficavam só no ventre dela, no ventre da Terra, de Gaia. E aí o que acontece? Aí um dos filhos dela que nasceram chamava-se Cronos. Esse conseguiu nascer. Aí Cronos significa tempo em grego, tá? Que seria o tempo. Aí Cronos, para ajudar a mãe dele, o que ele faz? Ela pede para Cronos para ele cortar os testículos de Uranus para ele se afastar dela. Ele só ficava fazendo o filho dela e a maioria dos filhos ficava preso no ventre dela. Aí Cronos vai lá, ele corta os testículos de Uranus, né? Ele capa Uranus e aí ele se afasta dela, ela consegue gerar esses filhos. Esses filhos são chamados titãs, porque eram grandes, poderosos e fortes, e alguns eram deuses do panteão grego, como por exemplo Zeus. Zeus era um desses filhos. Zeus era filho de Cronos, mas tinha lá os titãs, que eram gigantes, e alguns também eram divindades para os gregos. Aí depois Cronos se torna um deus terrível, e aí que nasce Zeus, que a mãe de Zeus salva Zeus, tem uma outra historinha que ela esconde ele, tal, não sei o que. Mas aí já é outra parte da história. Mas o fato é que essa mitologia grega é para representar a criação e a separação dos céus e da terra. Então os gregos entendiam que no começo os céus e a terra eram uma coisa só, o céu e a terra. Aí em dado momento, o tempo, que é Cronos, se foi separando o céu da terra. Quer dizer que antigamente o céu e a terra eram juntos e depois foi havendo uma separação. Aí foram se formando os céus em cima e a terra foi ficando embaixo, tendo esse vão onde o ser humano pode habitar. Então essa é a mitologia grega, que também não difere da narrativa de Gênesis na criação, que fala assim, que no princípio separou Deus os céus e a terra. Quer dizer, então, que nas mitologias do mundo antigo, nas teogonias, a humanidade, o planeta Terra surgiu depois que foram se separando os elementos, os céus e a terra. Então aí, dessa mitologia, é que surgem os seres humanos, surgem as criaturas. Que nem você vê aqui em Gênesis 1, tem a mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, ó, Gênesis 1:6. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Assim o fez.
Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. E houve uma tarde e manhã, segundo dia. Então Deus também fez essa separação. Porque na maioria dessas criações do mundo antigo, pessoal, eles achavam que era tudo misturado, céu, água e a terra. E esses elementos simbolizavam divindades. Então primeiro houve uma separação dos céus e da terra. E algumas mitologias, como a de Gênesis ou dos sumérios, babilônicos, etc., tinha um domo sobre a terra, que eram as águas primordiais. Então eles achavam que o céu era feito de água, como se tivesse um domo de água em cima. Por isso que aqui em Gênesis fala que Deus fez a separação da água que tem na terra, da água que tem no céu. Porque essa era a cosmovisão do mundo antigo da época. O que a gente está lendo aqui em Gênesis é só uma adaptação desses outros mitos por aí, que também é parecido com o grego. Quando Urano se separa de Gaia, para os gregos ali ficou o céu, que é Urano, e Gaia, que é a terra. Então quando você vê ali em Gênesis 6, essa história de que filhos de deuses, né, que seriam seres que habitam os céus, Benai Elohim. Tudo bem que Elohim não é só deuses, né, mas são seres poderosos que a gente pode tomar como se fossem divindades. Coabitam com as filhas dos homens, que seriam no caso os mortais, os seres humanos, e daí nascem gigantes. Isso lembra essa história de Urano e Gaia. Que Urano fazia filhos em Gaia, que era uma ser da terra, que era a própria terra, e aí nasceram seres gigantescos, que eram os heróis, os valentes da antiguidade. Tanto que na mitologia grega, esses titãs eles existem antes dos homens. Por isso que talvez a Gênesis menciona que esses eram os varões, os heróis de tempos muito antigos. Porque eles já existiam antes dos homens. Aí depois veio um deus chamado... Eu não lembro se foi Apolo. Não foi Apolo. Ou foi Apolo? Perdão que eu estou fazendo vídeo de cabeça, tá? Mas aí depois veio um deus, eu acho que foi Apolo. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Foi Apolo que roubou o fogo dos deuses? Acho que foi Apolo mesmo. Aí, segundo a mitologia grega, vem Apolo. Se tiver equivocado o nome, me perdoem. Podem me corrigir à vontade, tá? Que eu não me importo. Até porque eu sou meio ruinzinho para decorar nomes. Mas se eu não me engano foi Apolo. Que aí ele pega o barro, a argila da terra, e ele molda o homem e ele cria o ser humano. Isso bem depois dos titãs. É a mesma coisa. Se esses gigantes aqui de Gênesis existiam em tempos antigos, quer dizer que eles haviam bem antes de Deus ter pegado o barro e ter feito Adão do barro. Mas vocês notaram que essas mitologias convergem? Então isso que as pessoas estão lendo aqui é mitologia e elas estão defendendo como se fossem real. Tomando como se fosse uma história real. É até engraçado, né? Porque se surgisse de novo uma religião dos gregos, o helenismo, se ressurgisse como religião, os cristãos iam ser os primeiros a descer a lenha nessa religião. Ah lá, são pagãos, são idólatras, eles creem em mitos bobos, ah lá, kkkk, eles não têm salvação. Só que é a mesma história deles. Só porque está na Bíblia e a Bíblia tem a palavra sagrada, eles aceitam. Não, é a palavra de Deus. Deus primeiro havia os gigantes dos tempos antigos, depois Deus pegou o barro, fez o homem, separou o céu das águas. É tudo a palavra de Deus, a inspiração divina. A mitologia grega tem o mesmo. Ah, e isso é mitologia. Isso aí não é palavra de Deus. Enfim, pessoal, é que nem eu falei naquele vídeo sobre paganismo. Tudo é paganismo, entendeu? Tudo vem de uma origem pagã. E essa parte aí de gigantes, acreditar realmente que haviam seres gigantescos na Terra, e esses seres conseguiam copular sexualmente com mulheres, pessoal, é forçar um pouco a imaginação, vocês não acham? Isso aí beira um pouco até o absurdo, né? Para não falar uma palavra pior, tá bom? Então tá aí. Quem é adulto e acredita em gigantes, desculpa. Tem até gente que posta aquelas fotos de esqueletos de gigantes, que é tudo fake aquilo lá, tá, pessoal? Nunca foi encontrado nenhum esqueleto de gigante, tá? Aquilo ali são fakes que algumas pessoas fizeram umas décadas atrás, e vira e mexe eles ressurgem. Mas a verdade é, não existem gigantes. Existe até uma doença no ser humano, que é rara, mas acontece periodicamente com algumas pessoas, um número mínimo de pessoas, que é chamada gigantismo, que é umas pessoas que têm um crescimento acelerado, às vezes o corpo fica grande, desproporcional, e essas pessoas nem sequer vivem muito, porque um corpo muito grande tem dificuldade de sobreviver, principalmente na parte cardíaca, porque o coração tem dificuldade em bombear sangue para um corpo tão grande, e a pessoa acaba morrendo. Mas vocês vão ver foto de pessoas que foram mais altas para a sua época, e essas pessoas que eram altas, até hoje tem, acho que na China, o homem mais alto do mundo, acho que ele tem 2 metros e pouco, quase 3 metros de altura. Vocês podem ver que essas pessoas são fracas, elas não são fortes, como dá a entender a concepção popular de gigante, porque para você manter um corpo muito grande, é muito mais difícil. Tem pessoas aí que têm gigantismo que elas mal levantam da cama, elas não conseguem, elas têm que usar uma bengalinha para levantar, porque o corpo fica fraco. Então se houvesse realmente gigantes nesse sentido na Bíblia, eles não seriam esses heróis valentes, guerreiros, ou como aquele gigante que Davi matou, o gigante Golias. Seria uma pessoa fraca andando com uma bengalinha que o coração mal ia aguentar bater. A verdade é essa, a realidade massacra a fé. Tá bom, galerinha? Então
Então tá aí, quem gostou dá um like aí no vídeo, tá? Que vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance do canal. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho, mesmo se já for inscrito, para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Ou considere entrar naquelas listas de transmissão, WhatsApp, Telegram, que são listas de aviso, tá? Comente também qual é a sua opinião. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.